Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia! Hoje é terça-feira e estamos mais uma vez aqui com os nossos devocionais diários na carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 2, nós estamos olhando os versos agora de 6 a 9, parte A. Verso 6 diz: E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, e o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando reconheceram a graça que me foi dada. Novamente aqui, Paulo se refere aos outros apóstolos, mostrando sua comissão aqui, o seu chamado, como aqueles que foram de alta reputação. Aparentemente uma frase usada e favorita pelos judaizantes, apontando para a importância das pessoas. Paulo acaba dizendo que o que eles estavam querendo dizer não fazia a menor diferença para Paulo. Ele não estava desvalorizando estes homens piedosos. Ele não estava falando que eles não tinham importância. De maneira nenhuma. O que Paulo está dizendo, e Paulo respeitava esses homens, Paulo tinha procurado eles em particular para conversar e tudo mais. Paulo não estava depreciando eles. Mas Paulo estava dizendo, olha, os judaizantes querem se gabar, querem mostrar seus títulos, por assim dizer. Paulo está dizendo, olha, eu não vou me comparar com os demais apóstolos, eu não fui autonomeado, eu não sou inferior a eles, eu recebi do próprio Jesus Cristo, eu fui nomeado pelo próprio Jesus Cristo, eu não preciso da aprovação humana, porque foi o próprio Cristo que me chamou. E os judaizantes tentavam colocar Paulo abaixo, e os outros como alguém de uma reputação melhor, alguém de uma posição mais importante como líderes da igreja em Jerusalém. Mas Paulo continua dizendo, Deus não faz acepção de pessoas. Como Pedro tinha aprendido com alguma dificuldade lá em Atos 10, quando ele foi na casa de Cornélio. Os privilégios exclusivos dos 12, portanto, não fazem o seu apostolado mais legítimo ou mais autoritário do que o de Paulo. Paulo não estava sendo orgulhoso ou arrogante, mas estava simplesmente declarando uma verdade. Ele sabia que tudo o que ele era e tinha era inteiramente pela graça de Deus. Ele se reconheceu como o principal dos pecadores, o menor dos apóstolos, que não merecia sequer ser chamado de apóstolos porque perseguiu a igreja de Deus. Mas sob a graça de Deus, ele era igual aos outros crentes. E em seu chamado, ele era igual aos outros apóstolos. Ou seja, ele não se considerava nem um pouco inferior aos mais eminentes, por assim dizer. Os 12 não contribuíram em nada para o seu conhecimento ou compreensão do evangelho, ou a sua autoridade para pregar. Paulo havia por 17 anos pregado o evangelho sem ter tido sequer uma conversa com aqueles homens para ensiná-los alguma coisa. Então, na verdade, nessa primeira parte aqui dessa comissão de Paulo que nós estamos falando hoje, o que podemos olhar para as nossas vidas e aplicar é que não existe crente superior a outro, não existe salvo superior a outro, não existe pessoas de reputação mais elevada que a outra, quando todos estão em Cristo. Em Cristo estamos no mesmo nível. Óbvio que Deus dá a alguns mais conhecimento, outros mais preparo, mas isso não me coloca em nível de superioridade daquele que tem um preparo menor. Na verdade, ambos, como filhos de Deus, salvos pela graça e que aprendem o evangelho pela graça de Deus, devemos viver a graça desse evangelho, apresentando Cristo de uma maneira em que os homens possam chegar à fé e confiar suas vidas a Jesus Cristo. Que você possa realmente, às vezes você pode estar se sentindo aí um pouco mais, talvez um pouco menor, um pouco menos importante,
Mas saiba que aqueles que estão em Cristo, eles estão no mesmo nível de importância diante do Senhor, porque todos devem viver para o reino de Deus, para a glória desse reino, e serem pessoas que façam o melhor para que Deus seja glorificado através da vida da igreja. Grande forte abraço, ótima terça, até amanhã, tchau. Uma palavra de amor, uma palavra de